Olá pessoal, boa noite. Veja, meu nome é Guilherme e eu vou passar a apresentar alguns relatos pessoais meus de experiências transcendentais que eu passei no decorrer da minha vida, né? Tá certo? Então, vou aproveitar o meu canal no YouTube, né, que eu tenho postado vídeos sobre tecnologias, né? Mas eu acredito que como tem muitas pessoas que gostam de assuntos transcendentais, então eu vou passar a postar alguns assim, né? E a partir de agora eu vou aproveitar o canal no YouTube para poder estar apresentando então esses relatos meus assim, né? Então, e eu vou começar hoje, né? Vou tentar sintetizar assim, porque tem que ser em breves minutos, um fato, né, que aconteceu comigo há 20 anos atrás nesta cidade onde eu moro atualmente. Tá certo? Então eu me dirigi a uma repartição pública e quando eu entrei na repartição pública, então eu observei que algo passou na minha frente, assim, né? Ao adentrar na repartição pública, eu observei algo passou na minha frente, assim, né? Foi bem nítido aquilo. E aos poucos a minha clarividência foi se abrindo, né? Daí eu comecei a notar ao meu redor, assim, havia vários seres extraterrestres, assim, uns 20 ou 30 mais ou menos, né? Tá certo? E o que eles estavam fazendo ao meu redor? Estavam me protegendo, né? Tá certo? Como que eles eram, né? Então eu vou tentar descrevê-los assim. Eles eram muito semelhantes assim uns aos outros, assim, eram muito parecidos uns aos outros, assim, né? E mesmo sendo parecido um com o outro assim, parecia que uns 5 mais ou menos pareciam ser mais adultos, assim, outros pareciam ser mais jovens, né? Tá certo? Eles tinham as mãos assim que davam mais ou menos 2 mãos das minhas, assim, né? E faziam movimentos com os braços, assim, né? Tá certo? E os olhos, eles não eram como esses extraterrestres que a gente vê nos filmes na televisão, com olhos amendoados. Eles tinham os olhos redondos e pretos, assim. Eram bem redondos, assim, né? E pretos. Tá certo? E eu olhei assim, lá distante, assim, e eu via eles perfeitamente ao meu redor, assim, né? E eles estavam, como eu disse, assim, me protegendo. Eu nunca, até aquele momento, eu nunca tinha visto aquele pessoal, né? E eu olhei distante, assim, havia 3 ou 4 grupos do que eu podia ver, era uma confusão, assim, vários grupos de entidades extrafísicas, assim, pareciam loucos, assim, né? Estavam disputando eu. E eles estavam ao meu redor me protegendo daquela situação, né? Eu já estou habituado com isso, já faz muitos anos, né? Então esse fato que eu estou descrevendo faz mais ou menos uns 20 anos que aconteceu comigo, né? Tá? E eu vou passar a relatar então, a partir de agora, vários fatos assim que aconteceram comigo, de experiências transcendentais. Então veja, eu olhava assim, eu via aqueles grupos assim, né? E eu e aqueles extraterrestres ao meu redor, me protegendo, como eu falei, uns 20 ou 30. Era o que eu conseguia ver na frente, eu não via o que estava acontecendo atrás de mim. Eu só conseguia ver à frente de mim, assim, né? Tá certo? Então, felizmente, né, que eu disse, eu não sabia que eu tinha amigos assim, né? Porque a situação era muito complicada, né? Tá certo? Então eu via aqueles grupos de entidades invisíveis disputando eu, mas parecia um bando de loucos, assim, né? Tá certo? Então, este é um relato meu, porque, como eu disse, até aquele momento eu não tinha visto ainda aquele pessoal extraterrestre, assim, já vi muita coisa na vida, assim, muito, vou relatar os casos, assim, que eu acho mais interessante, né? Mas eu nunca tinha visto aquele pessoal e com aquela nitidez que eu via, assim, né? Então, eles estavam tudo em volta de mim, assim, e eu via perfeitamente eles, assim, né? Eram muito diferentes de nós, seres humanos aqui da Terra. Assim, né? O rosto, assim, era diferente demais, assim, as mãos eram grandes, né? Tá certo? Os olhos, o rosto, principalmente o rosto, era muito diferente. Assim, né, tanto os olhos eram perfeitamente redondos e pretos, assim, né? Tá certo? Então, esta foi uma experiência que eu vivi, tá certo? Então, num outro vídeo, eu vou comentar outra experiência minha, tá certo? Então, obrigado pela sua atenção, né? Num outro vídeo, então, eu vou assim, relatar outra experiência minha, tá? Muito obrigado pela sua atenção.